Quando a União Soviética garantiu o sucesso da Revolução Chinesa, evidentemente que Mao Tse-tung, mais que depressa, aliou-se com a União Soviética. A aliança da China com a União Soviética era uma salvaguarda, era uma garantia que a China permaneceria tranquilamente como uma nação socialista. Mas era necessário que o líder do PCC, o grande timoneiro, como era conhecido, Mao era chamado de grande timoneiro, tinha 2 metros de altura, era necessário que o grande timoneiro tomasse medidas para consolidar o socialismo na China. Porque não adianta apenas você tomar o poder, o êxito da revolução perpassa muito pelo sucesso da consolidação dessa revolução. Tranquilo? O êxito da revolução perpassa muito pelo sucesso, pela garantia da consolidação dessa revolução. Quais as medidas que foram tomadas pelo Mao para garantir o sucesso da Revolução Chinesa? Mao Tse-tung criou, após o êxito da Revolução Socialista, um plano de governo que ele chamou de política do grande salto para frente. Mao cria a política do grande salto para frente. A política do grande salto para frente era um programa de governo que tinha como grande objetivo promover a consolidação do socialismo na China. Correto? O objetivo maior era consolidar definitivamente o modelo socialista na China. Como esse modelo seria consolidado? No que consistia a política do grande salto para frente? A política do grande salto para frente, implementada por Mao Tse-tung, após o êxito da Revolução Chinesa, tinha basicamente 2 objetivos. Primeiro, desenvolver as indústrias de base na China. É bom lembrar que quando a gente fala de indústria de base, estamos falando de poderosas siderúrgicas e poderosas metalúrgicas. O objetivo era desenvolver as indústrias de base na China e, evidentemente, urbanizar a população. Porque se Mao tem a pretensão de industrializar o país, ele precisa urbanizar a população, já que indústria é uma atividade eminentemente, tipicamente urbana. Bom, os planos quinquenais na União Soviética foram um sucesso, em primeiro lugar, porque a União Soviética era um país riquíssimo em matérias-primas. É evidente, você não vai conseguir desenvolver indústria de base sem a matéria-prima fundamental da mesma, que é o ferro. A União Soviética era um país riquíssimo em recursos naturais. E aí nós já identificamos o primeiro problema para as indústrias de base na China darem certo. Falta de recursos naturais. A China não os tinha. Outro detalhe, mão de obra qualificada fez uma diferença gigante. A Revolução Chinesa foi uma revolução rural. Quando a Rússia fez a sua revolução, a Rússia era um país industrializado. Então a Revolução Russa foi uma revolução urbana, enquanto a Revolução Chinesa foi uma revolução rural. E a China, ao contrário da União Soviética, ela não tinha nem recursos naturais, nem mão de obra qualificada. Não tinha matéria-prima, não tinha mão de obra qualificada, ou seja, não tinha um know-how. No que tange a mão de obra qualificada, a União Soviética poderia até ajudar um pouco. No que tange as matérias-primas, a União Soviética também poderia ajudar um pouco. Mas será que esse um pouco era o suficiente para que os planos de Mao de desenvolver a China fossem avante? É óbvio que não. Então, devido à falta de recursos,
a falta de matéria-prima, a falta de mão de obra qualificada, a política do Grande Salto foi um desastre. Mao Tse-tung, inclusive, ele, com o afã de que essa política do Grande Salto desse certo, ele utilizou-se de toda a influência que ele tinha dentro da China, que não era pequena, e pediu à população da zona rural que migrasse para a zona urbana, e ele tinha muito prestígio para tal, e durante esta migração, para desenvolver as indústrias de base, os camponeses que estivessem migrando da zona rural para a zona urbana trouxessem consigo todo o ferro que eles pudessem. Carro de mão, pá, enxada, picareta, panela. Você observe que visão louca de Mao Tse-tung. O cara queria desenvolver as indústrias de base derretendo panela. Quer dizer, algo absolutamente impossível. Desenvolver as indústrias de base derretendo panela. Então, a política do Grande Salto foi um desastre. E o pior, na hora que Mao Tse-tung pediu à população que se deslocasse da zona rural para a zona urbana, ele está deslocando camponeses. Como a China era um país predominantemente rural, na hora que ele desloca camponeses, ele está produzindo uma queda brusca, drástica da produção agrária. Resultado, queda brusca, drástica da produção agrária gera como consequência fome. A política do Grande Salto foi desastrosa. E olha que Mao Tse-tung, de forma insana, manteve essa política desastrosa de 1949 a 1964. Quer dizer, foram anos de desastre coletados um atrás do outro, e ele, teimoso, de forma ditatorial, ele era um ditador sanguinário, não dava ouvidos a ninguém, de modo que a política do Grande Salto matou aproximadamente 30 milhões de chineses e a maioria deles de fome. Observe que fascínio era esse cara. Ele levou à morte 30 milhões de chineses e a esmagadora maioria desses chineses morreram de fome. E o pior, todos os alertas possíveis foram dados a Mao Tse-tung e ainda assim ele se mantinha firme e forte com essa política do Grande Salto, apesar de colecionar fracassos um após o outro. Ele continuava de maneira estúpida mantendo essa política do Grande Salto. Como dizem os antigos, um desastre nunca vem só. Para piorar a política do Grande Salto, em 1956 aconteceu o cisma Sino. O nome Sino é chinês. A civilização chinesa é conhecida como civilização cínica. Em 1956 aconteceu o cisma sino-soviético. A palavra cisma, em história, quer dizer divisão, racha. Não é a cisma, é o cisma. A cisma é desconfiança. O cisma significa divisão. A China rompeu relações diplomáticas com a União Soviética em 1956. Mesmo a União Soviética, que tinha garantido o êxito da Revolução Chinesa, agora estava com relações diplomáticas rompidas com a China, mas essa ruptura ela veio de Mao. Mao que promoveu a ruptura das relações. Por quê? Na verdade, para a gente compreender as razões pelas quais a China, Mao, rompeu com a União Soviética, precisamos falar que em 1953, o maior líder da União Soviética, Stalin, morreu. E quando Stalin morre, o sucessor dele, Khrushchev, dá início a reformas modernizadoras na União Soviética. Khrushchev defendia que a União Soviética precisava se reestruturar. Porque se a União Soviética não se reestruturasse, o socialismo soviético não triunfaria.
ele fazia uma comparação interessante. Ele dizia que a União Soviética era um trem descarrilado e se o modelo de socialismo que Stalin implementou continuasse, a União Soviética chegaria no fim dessa estação e a estação não estava construída e como o trem estava descarrilado, todos iriam morrer. Ou seja, o Khrushchev não era a favor do modelo de socialismo implementado por Stalin. Ele não era a favor do stalinismo. Ele dá início a uma série de reformas modernizadoras na União Soviética e nós podemos falar, resumidamente, Khrushchev dá início a uma série de reformas modernizadoras na União Soviética. Resumidamente, essas reformas modernizadoras apresentaram dois tentáculos. Em termos de política externa, Khrushchev implementa a coexistência pacífica. Tomem cuidado com isso. A coexistência pacífica durou de 54 a 64. Foram 10 anos. Durou de 54 a 64. O objetivo da coexistência pacífica era arrefecer a Guerra Fria. Khrushchev era muito hábil. Ele queria gastar menos com artefatos bélicos para que o dinheiro sobrasse. E o que é que ele faria, o Khrushchev, com a sobra desse dinheiro? Ele pegaria a sobra desse dinheiro e investiria esta sobra nas reformas modernizadoras. Khrushchev pegaria a sobra da grana e investiria esse dinheiro, que não mais estava sendo investido no belicismo, nas reformas modernizadoras soviéticas. Correto? Por isso que ele o Khrushchev assinou com os Estados Unidos vários acordos de desarmamentos, né, de ogivas nucleares, redução de mísseis balísticos intercontinentais, uma série de coisas. Isto aqui, a política externa, não foi um problema maior para a China, para Mao. O problema maior para Mao foi esse aqui, a política interna. O Khrushchev, quando ele toma o poder, ele dá início a um processo de desestalinização dentro da União Soviética. Essa desestalinização consistia em desconstruir a figura de Stalin. Stalin era visto como um super-herói, Stalin era visto como um mito, e a ideia da desestalinização era exatamente desconstruir a figura de super-herói de Stalin. O Khrushchev, inclusive, revela ao mundo a verdadeira face do sanguinário e cruel ditador que foi Joseph Stalin na União Soviética. Quando o Khrushchev começa a revelar para o mundo quem foi o Stalin, isso aqui deixou o Mao Tse-tung temeroso. Porque o Mao, na China, ele fazia um governo idêntico ao de Stalin. Por isso, você pode encontrar na prova o regime de Mao com o nome de maoísmo. O regime de Mao chama-se maoísmo, como o regime de Stalin chamava-se stalinismo. Como a União Soviética estava sofrendo um processo de desestalinização, Mao temeu que a China sofresse um processo de desmaoísmo, ou seja, que as críticas ao governo do Mao continuassem fortes. Então, Mao temia um desmaoísmo. Por conta disso, em 56, ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, porque Mao Tse-tung temia que essas reformas modernizadoras que estavam sendo implementadas na União Soviética adentrassem na China. Ou seja, Mao temia que de alguma maneira a China sofresse um desmaoísmo e ele, Mao, como governante maior, fosse questionado
e isso, inclusive, pudesse produzir uma nova revolução dentro da China contra ele, correto? Então, a desestalinização foi o motivo maior que levou o Mao Tse-tung, a China, a romper relações diplomáticas com a União Soviética. Quando Mao rompe relações com a União Soviética, isso agrava muito a situação da China, porque nós sabemos que a China não tinha recursos naturais e a China não tinha mão de obra qualificada. E quem estava ajudando a China, não é, na política do Grande Salto, apesar de todos os fracassos, era a União Soviética. A política do Grande Salto foi um desastre. Sem a União Soviética seria muito maior. Na hora que Mao rompe relações com a China, ou com a União Soviética, perdão, a União Soviética para de dar o apoio para a China. E, evidentemente, a situação da China agrava-se ainda mais. Isso tudo porque Mao temia ser questionado internamente. O pior é que não adiantou. Porque ele rompeu com a China, manteve a política do Grande Salto, os fracassos foram se avolumando, se acumulando, o índice de mortalidade foi se intensificando, se acentuando, se avolumando, e em 1964, os líderes do Partido Comunista Chinês começaram a questionar o poder de Mao Tse-tung. Em 64, Mao começa a ser questionado internamente. Quer dizer, o temor dele de ser questionado com o processo de desestalinização acabou acontecendo um pouco depois. Na hora que ele rompe com a União Soviética, ele apenas retardou as críticas que fatalmente acabariam recaindo sobre a desastrosa administração dele. Em 64, os líderes do PCC articulam-se e organizam um plano para derrubar o Mao Tse-tung do poder. Mas ele descobriu. Quando Mao descobre que os líderes do PCC estavam se articulando para derrubá-lo do poder, o que é que Mao fez? Antes de ser derrubado, ele derruba os líderes. Mao Tse-tung promove na China um golpe de Estado chamado Revolução Cultural. Ele promove um golpe de Estado, ou seja, antes dele ser derrubado pelos líderes, ele derruba os líderes, ele promove um golpe de Estado, dando início à fase mais cruel e sanguinária da ditadura de Mao Tse-tung, que foi a fase da Revolução Cultural. Veja que canalha, não é? Ele infiltrou espiões nas reuniões do PCC, descobriu as pretensões dos líderes do PCC em derrubá-lo, e antes que ele fosse derrubado, ele promoveu um golpe de Estado, implementando a fase mais cruel e tenebrosa da ditadura de Mao Tse-tung na China, que foi a Revolução Cultural. A Revolução Cultural ela foi alicerçada em alguns pilares. Então, a Revolução Cultural foi alicerçada em alguns pilares. Primeiro, para endurecer o regime ditatorial, Mao implementa as seguintes medidas. Criação do Livro Vermelho. Mao Tse-tung escreve o Livro Vermelho e, segundo Mao, o Livro Vermelho continha todas as informações necessárias que a China precisava para se tornar uma grande potência. O Livro Vermelho seria, como a gente poderia dizer, a Bíblia que conduziria a Revolução Cultural na China. Certo? Além do Livro Vermelho, um segundo pilar da Revolução Cultural foi a criação da Guarda Vermelha. A Guarda Vermelha era uma guarda formada por jovens, adolescentes, você tinha no máximo pessoas até 17 anos do exército. Ele pegou jovens e crianças, fez uma lavagem cerebral nesses jovens. Existem registros até de drogadição deles, porque o indivíduo drogado, o indivíduo dependente, e em troca da droga ele faz tudo ou o possível e o impossível para não ficar sem a mesma. E essa Guarda Vermelha seria
o elemento de força que garantiria a implantação das reformas culturais que estavam no Livro Vermelho. Ele cria o Livro Vermelho, cria o mecanismo de força para implantar o Livro Vermelho, algo que lembra muito o que Adolf Hitler fez na Alemanha nazista, quando ele criou o livro Mein Kampf. Dá início a uma perseguição cultural, mais uma vez, o que lembra também, novamente, não é? a Alemanha nazista, e começa a perseguir os inimigos do socialismo. Seria interessante, inclusive, que vocês aspeassem isso aqui. Porque inimigos do socialismo, leia-se, inimigos de Mao Tse-tung. Foi aí que ele perseguiu os intelectuais. Por que perseguir intelectuais? Porque intelectual tem um senso crítico, e o intelectual poderia criticar o regime. Foi aí que Mao perseguiu os líderes do PCC. Milhares de pessoas eram banidas dos centros urbanos para os centros rurais, para conviverem com camponeses rústicos e ignorantes, que, segundo Mao Tse-tung, era o processo de reeducação que essas pessoas precisavam passar. Você imagina que cara tosco. Enfim, com a Revolução Cultural, ele implementa uma ditadura extremamente carnicenta na China, né, genocida, e os números são dissonantes, mas os historiadores falam que Mao matou de 50 a 60 milhões de chineses na China. Veja o saldo desolador e desastroso do governo desse cara. De 50 a 60 milhões de chineses foram mortos na China pelo governo de Mao Tse-tung. E o detalhe, a Revolução Cultural vai durar até a morte dele. Ele morreu em 78, mas a Revolução durou até 79, porque os seguidores mais próximos dele mantiveram a Revolução Cultural por mais um ano. Então, a carnificina implementada por Mao, ela durou de 49 a 79, levando à morte de 50 a 60 milhões de chineses. É que eu não gosto dessas histórias de mensurar massacre. Massacre é massacre, pode ser de 1, 2, 3 pessoas, é massacre, mas se a gente for computar genocídio, Mao foi o maior genocida da história da humanidade. Quando Mao morreu, em 1979, a Revolução Cultural chegou ao fim. E com a morte de Mao, quem assumiu o poder foi o líder chamado de Pequeno Timoneiro, que inclusive foi perseguido por Mao, quase morre, o Deng Xiaoping. Quando Deng Xiaoping assume o poder após a morte de Mao, Deng Xiaoping, até porque ele foi perseguido por Mao também, Deng Xiaoping, ele tinha o objetivo de reestruturar o socialismo na China. Deng Xiaoping, digamos assim, ele lembrava um pouco, nesse sentido, o Groucho. Ele dizia que o socialismo, o maoísmo, precisava ser destruído, e Deng Xiaoping, conhecido como Pequeno Timoneiro, Mao era o grande timoneiro, que tinha 2 metros, Deng era o pequeno, era baixinho. Durante o governo do Pequeno Timoneiro, a China começa a se reformar, se reestruturar, e essa reestruturação começa na década de 80, tem um grande boom em meados na década de 90, e essa reestruturação acabou numa perspectiva de médio prazo, não diria nem de longo, transformando a China no que ela é hoje, a segunda maior economia do mundo. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver como o Deng Xiaoping implementou essas reformas, quais foram essas reformas e como essas reformas contribuíram para tornar a China a segunda maior economia do mundo. Vamos todos juntos? Clique logo aí e vamos para a próxima videoaula.